Muito bem. Eu gostaria de começar apenas com um exemplo. Digamos que um prédio vai ser implodido e todos os dispositivos, né, e os explosivos estão já instalados em todos os andares. A única coisa que falta é acionar o mecanismo para detonar, né, a explosão. Mas se a pessoa que é responsável por acionar a detonação das bombas para implodir o prédio não tem certeza absoluta de que o prédio foi evacuado ou não, ou seja, se ela não tem certeza de que se há pessoas ou não dentro do prédio, ela deve acionar o mecanismo? Não. Obviamente, ela não pode correr o risco de comprometer a vida de pessoas, né? É apertar um botão e vidas podem ser, né, podem perecer. Portanto, se ele não sabe o que está dentro do prédio, já que ele não pode ver exatamente o que está acontecendo lá dentro, né, um prédio que vai ser implodido, ele de fato precisa ter certeza absoluta de que toda a vida humana foi evacuada de lá, né? Então, aí sim ele poderá ter a segurança de que ao acionar o detonador que vai implodir o prédio, ele não vai estar comprometendo nenhuma vida humana e nenhuma outra vida, né? Nenhum outro tipo de vida. Então, com o aborto, deveria funcionar mais ou menos do mesmo jeito, né? O assunto, né? O tema do aborto. Porque, afinal de contas, agora, com essa legislação espúria, né, o aborto volitivo pode ser praticado até o 3º mês de gestação. Se a gente se pensar um pouquinho nisso aí, pensa sobre, assim, aquilo que o Viktor Frankl dizia, né, nos seus escritos, que a partir do século XX, a desumanização, a coisificação do ser humano se tornou intensa. Está aí, vamos dizer, as câmaras de gás nos campos de concentração nazista explicam isso muito bem. E é uma questão assim, se a gente for pensar seriamente sobre o assunto, existe todo um movimento abortista mundial que pretende tornar o aborto não só cada vez mais viável, mas como tentar defendê-lo como uma espécie de solução para problemas, né? Mas como é que matando pessoas nós podemos tornar o mundo melhor? Isso que é estranho, né? No que esses grupos abortistas se distinguem, por exemplo, das comunistas na União Soviética, que para tornar um país viável, para tornar um futuro melhor, né, para se fazer o comunismo propagar e melhorar as coisas no mundo, pessoas deveriam morrer, ou no nazismo, né, como já foi citado. No que esses grupos abortistas se distinguem do nazismo, do comunismo, né, ou seja, que são regimes que propagaram a morte de muitas pessoas para que o mundo melhorasse. Essas coisas não funcionam, né? No livro do René Girard, A Violência e o Sagrado, ele explica muito bem que, infelizmente, nós só acabamos conhecendo a sacralidade da vida humana quando há uma violência cometida contra ela. E já desde dos povos primitivos, né, a sacralidade humana, que sempre foi um fato, começou a ser percebida e meios preventivos começaram a ser aplicados, vamos dizer, nas tribos, né, onde era proposto o desvio da violência dirigida para um indivíduo, o causador da dissensão, para um outro tipo de objeto, um outro tipo de ser vivo, o sacrifício não acarretaria uma perda inestimável, insubstituível e nem uma desumanização. Isso acontecia, né? Mais tarde surgiu, como existe na sociedade moderna, a autoridade jurídica, né? A autoridade jurídica, ela é independente de qualquer grupo isolado que tenha reivindicações e está para atender a toda a nação, né? Ela está à disposição da nação, mas para fazer justiça e não para colocar direitos de determinados grupos acima do outro, né? E no meu entender, um dos pontos mais espinhosos, mais sensíveis do assunto é a questão do embrião humano, ou do feto humano, que é sempre
cuja a existência, cujo valor, cuja dignidade é sempre colocada em dúvida, né? Hoje nós temos os direitos dos animais, né? E muitos grupos querendo equiparar os direitos dos animais aos direitos humanos, e muitas vezes até querer sobrepor os direitos dos animais aos direitos humanos, né? Mas, por exemplo, não se tem dúvida sobre a embriologia do gato, né? Sobre a embriologia dos porcos, das galinhas, né? Afinal de contas, uma leitoa prenha, de uma leitoa prenha vai sair o quê? Vai sair um porquinho. Ninguém põe em dúvida isso, mas o feto humano é colocado em dúvida. Por quê? Porque é o seguinte, os animais não criam leis, não criam direitos, né? Os animais não reivindicam direitos para si. Quem faz isso são os seres humanos, quando as coisas estão se invertendo, né? Os valores já estão invertidos suficientemente para se, vamos dizer, para se defender esse tipo de coisa. Mas a questão é assim, há que se distinguir entre crueldade cometida contra os animais e a questão do agronegócio, da pecuária, da criação de animais para o abate, né? Vamos dizer, tenta se defender que as pessoas deveriam poupar os animais do abate para a alimentação e todos deveriam se tornar vegetarianos. Mas isso certamente poderia causar não só um desequilíbrio na natureza, como um desequilíbrio de proteínas, né? Enfim, né? A embriologia dos animais e os fetos, né, que podem ser gestados, por exemplo, no ventre do animal, não são colocados em dúvida com relação à sua existência, ao que eles são. Mas o ser humano é colocado em dúvida, né? O feto humano, o embrião humano. Certamente por quê? Porque grupos abortistas internacionais que ganham muito dinheiro com clínicas abortistas, que eles sabem que se eles tentarem avançar o seu movimento, eles vão esbarrar com o quê? Com a lei, vão esbarrar com a dignidade humana, com os direitos humanos e com a consciência moral das pessoas. Eles não vão poder fazer isso muito facilmente. Então eles têm que elaborar discursos, diálogos e raciocínios, né? E tentar refinar esses raciocínios da maneira mais profunda e demoníaca possível para tentar convencer principalmente as pessoas de bem, ou seja, modificar a consciência, o senso comum das pessoas de bem, para que elas realmente acreditem não só que o aborto pode ser uma solução, como para que elas, vamos dizer, vão providenciar para que elas não percebam a contradição em que estão caindo, né? Algo que avilta a própria existência humana, né? E vão acabar criando um senso comum modificado a tal ponto que as pessoas, né, são capazes de ir para a igreja, né, vamos dizer assim, estão lá reconhecendo que são pecadores, que são, né, pequenos diante de Deus, né, que devem exercer uma humildade, um amor ao próximo, mas ainda assim vão estar cultivando a ideia de que o aborto é uma solução, né, e não vão perceber isso. Esse senso comum modificado vem sendo propagado há muito tempo, em muitos outros sentidos, em muitos outros movimentos que procuram destruir os princípios fundamentais da vida humana, a família, a propriedade, né, a vida, né, a dignidade do ser humano. Teve algum tempo atrás uma uma reportagem na TV Record mostrava uma menina que havia sido estuprada, acho que tinha 18, 19 anos, né? Resultou do estupro a gravidez. Ela decidiu abortar. Beleza. É estranho assim que a que ponto as coisas chegaram. Você vê que a repórter falava sobre o aborto que a menina praticou, né? Que ela recorreu a isso com a maior indiferença. E a menina alegava não só que seria um direito dela, que não é um direito, né? Na verdade, ela pode praticar o aborto, só não é, o crime continua qualificado, ela só não é punida, né? Mas ela falou aquilo como se fosse um direito e ela não parecia muito traumatizada na reportagem, né? Ela respondeu à violência que ela sofreu com uma violência maior, né? Mas daí as mulheres vão dizer, mas você nunca foi estuprado. Eu nunca fui estuprado, realmente, e nem quero saber qual que é a situação, mas a gente compreende o que é o trauma. A gente pode mais ou menos compreender o que é o trauma de uma mulher que foi estuprada. Só que aí há que se perguntar para as mulheres, você já foi abortada? Você sabe qual que é a sensação de ser abortada? O único que sabe é o bebê, né? Mas daí entra aquela questão, mas o afeto, né, o feto, o embrião, não tem como saber. Como é que vocês sabem, né? Não se chegou a uma conclusão ainda.
porque é um debate que está em aberto. Se está em aberto, né, se está discutindo isso intensamente, se tem uma briga internacional intensa em relação a isso, uma disputa, como é que se decide praticar o aborto? Né? Se a coisa está sendo discutida, né, se paira uma dúvida que é terrível, uma dúvida que é séria, que é grave, né, ou seja, vidas humanas estão em risco. Então se paira, se está suspenso, né, ainda em termos de conclusões, não se deveria suspender todos os abortos. Todas as práticas abortivas deveriam ser suspensas, porque não se sabe o que está ali. Mas não, quando se põe em dúvida a dignidade do feto e do embrião humano, parece que isso para muita gente é a porta de entrada para a prática abortista. Como se isso fosse assim uma espécie de permissão moral, né? Porque a permissão legal já está aí, estão torcendo a lei. Então isso que é estranho, né? As pessoas não pensarem nisso. Existem estudos dizendo que mulheres que foram estupradas e que decidiram, né, que resultando gravidez do estupro, decidiram criar seus filhos, mudaram sua vida para melhor, se tornaram muito mais, o sentido da vida delas se intensificou, ao passo que em estudos a respeito da vida de mulheres que foram estupradas e que engravidaram no estupro e que decidiram abortar, se tornaram pessoas infelizes, agressivas, sabe, depressivas, cujo sentido da vida não vingou. Existem esses estudos, é só ir no site Pro Vida Anápolis. Existem estudos feitos por médicos, por enfermeiras, né? Então as pessoas deveriam acordar para isso, elas deveriam pensar por si, né? Prestar atenção no discurso que está aí, o discurso que está na mídia, que está sendo bombardeado na mídia, nos jornais, né, nas revistas. Isso tudo tende mais a favorecer o aborto, né? E o pessoal que está procurando defender a vida humana não tem todo esse ibope, nem todo esse acolho das mídias, né? E deveria ter, porque esse é o que seria justo num debate, né? Ou seja, então há vidas humanas, há destinos humanos que estão em jogo, né? Se você não dá chance para uma pessoa nascer, uma pessoa que está sendo gestada, um ser humano que está em gestação no ventre de uma mulher, não tem a chance de se defender. E as pessoas não percebem que o aborto, além de ser o assassinato, é uma covardia, né? É a ação, é a violência contra o sagrado, né? É a violência dirigida para exatamente a vítima mais vulnerável e mais sagrada possível.